atualização legislativa e jurisprudencial. Os nossos coordenadores, doutor Matheus Ragazzo, doutora Alessandra Cristina Bezerra, foram os organizadores, e quero já desde pronto agradecê-los por este trabalho magnífico que foi realizado em nome da nossa comissão. Agradecer também ao nosso presidente, Dr. Caio Augusto, por proporcionar esse espaço de trabalho para todos nós. Agradecer ao presidente da Comissão de Cultura e Eventos, Dr. Alexandre Rolo, e a toda a equipe que trabalha, toda a equipe tanto da Secretaria das Comissões como da Comissão de Cultura e Eventos, que proporcionam aí toda essa organização e que possibilitam que nós possamos realizar esses eventos, estar aqui com vocês conversando sobre temas tão importantes. E, por certo, preciso agradecer muito às nossas palestrantes que nos honram aqui com a sua presença, com seu prestígio. Quero nominar e contar um pouco sobre elas, apresentando as nossas palestrantes. A doutora Luísa Morales é advogada de Direito Digital, Privacidade e Proteção de Dados, é graduada em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, com habilitação especial em Direito e Desenvolvimento. Doutora Luísa, muito obrigada pela sua presença aqui, por dispor do seu tempo, do seu conhecimento, que com certeza será muito útil para todos os nossos acadêmicos. Saúdo também a nossa segunda palestrante, doutora Luísa Sato, que é advogada com experiência nas áreas de proteção de dados, direito digital e propriedade intelectual, graduada pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco, pós-graduada em propriedade intelectual pela GV-Law e em Direito e Tecnologia pela Universidade da Califórnia, de Berkeley. Então, muito obrigada também, doutora Luísa, por estar conosco e para tratar, né, essas duas grandes palestrantes vão nos falar sobre este tema que está aí nesse momento posto como uma das coisas mais importantes da nossa área jurídica. Então, com certeza, todos os nossos alunos terão grande proveito em relação a esse debate. Agradeço mais uma vez a presença e a disponibilidade das nossas palestrantes e muito agradeço por demais aos nossos coordenadores. Gostaria de passar a palavra à doutora Alessandra, já agradecendo novamente por essa brilhante organização do evento. Muito obrigada. Opa! Problemas tecnológicos, gente. Bom, eu agradeço também, agradeço a Adriana na condição de presidente da comissão, ao Matheus também, que assim que a gente teve essa ideia de organizar esse webinar, ele prontamente embarcou nessa aventura e, obviamente, sem as duas palestrantes aqui que vão conduzir o debate, essa noite não seria absolutamente nada. Então, Matheus, por favor. Muito obrigado, agradeço as duas ótimas e queridas amigas que me antecederam. Eu acho que a Adriana no comando dessa tão importante comissão que vem crescendo com ela na nossa presidência, e a Alessandra por me receber tão bem e topar todos os desafios. Nossas palestrantes, eu acho que o currículo delas fala por si só, e como será demonstrado em breve o conhecimento e as pontuações necessárias no tema. Nosso tema é recentíssimo, né? O monitoramento de dados pessoais e a Covid-19 e as recentes discussões de decisões judiciais. Como os presentes aqui sabem, é interessante falar que a SMP, a MP 954, que causou toda essa reviravolta e as consequências no meio jurídico, ela está em 20 dias aí em vigência, né? E ela, a grosso modo, ela vem dispor sobre todo o compartilhamento de dados das empresas de telecomunicação e prestadores de serviços de telefonia com o IBGE, e bem como todas as questões ligadas a isso em face da pandemia que nós vivemos. Há poucos minutos, há pouco tempo atrás, houve a medida que autorizava esse compartilhamento de dados, ela foi suspensa, a MP, que estava então como relatora e pela liminar da ministra Rosa Weber, e ao placar de 10-1, sendo que o plenário entendeu por bem que a medida tem alguns pontos
que nela não seria eficaz, não produzir os efeitos. E diante disso, para contornar tudo da melhor forma possível para a gente trabalhar, eu vou trazer o debate, esse primeiro ponto, para a gente, e todos aqui, tratar da melhor forma. Eventuais perguntas e dúvidas e tudo mais, a gente pode falar pelo chat, eu vou estar anotando, e ao final, as nossas palestrantes abordarão esse tema da melhor forma possível, tá certo? Agradeço a todos e passo a palavra à doutora Luísa Morales para dar início aos comentários e ao nosso webinar. Oi, boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de falar sobre um tema que eu amo tanto. Bom, como foi falado, sou Luísa Morales, atuo com privacidade e proteção de dados, direito digital. Já atuei do lado da consultoria, agora da consultoria de cibersegurança, agora estou mais na consultoria jurídica, no escritório Daniel Advogados. E, bom, e agora eu trato mais sobre a LGPD. Mas vamos discutir sobre a questão da MP, né? Me coube a tarefa de trazer um pouco sobre o contexto geral dessa MP. E aqui eu vou falar de algumas coisas que já foram faladas e repetidas por diversos dos ministros, que nós sabemos que vivemos numa sociedade da informação. Os dados, eles são super valiosos. Hoje em dia a gente fala de uma economia pontuada pelos dados, né? Eles são o novo petróleo, como saiu na capa do Economist. E a gente vê esses dados sendo utilizados como um asset, né? Como uma commodity, um valor, o que tem de mais valor hoje em dia, perpetuando todas as economias, né? Não é um setor específico que agora trata dados. Todos os setores, quando eles pensam em inovação, quando eles pensam em como crescer, como se manter, eles pensam em dados. E isso também tem a sua repercussão política, né? A gente vê como as eleições hoje em dia elas estão tratando os dados como o fio que determina como que elas vão atuar. Dito isso, cumpre dizer que a gente tem hoje a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que foi aprovada já, porém ainda não entrou em vigor. Tem aí alguns projetos de lei e uma MP que estão ainda meio que definindo quando que ela vai entrar em vigor. E essa lei ela foi inspirada no GDPR, que é o Regulamento Europeu de Proteção de Dados, e esse regulamento meio que impôs para as outras nações que elas deveriam ter uma proteção de dados adequada para que as relações comerciais continuassem ocorrendo. Bom, dito isso, né, que é o overview bem geralzão da sociedade de dados, cumpre falar um pouco sobre um debate que não foi muito trazido, né, no STF, que é a diferenciação entre privacidade e proteção de dados. A gente viu muito dos ministros falando sobre o sigilo dos dados e que essa MP 954 ela estaria de certa forma infringindo esse sigilo, né? E aqui cabe fazer essa diferenciação, que privacidade e proteção de dados são conceitos diferentes, né? A privacidade surgiu num primeiro momento como uma liberdade negativa, uma liberdade do sujeito ter suas informações protegidas da esfera estatal, da esfera pública, e nela a gente viu uma segmentação entre as informações que são sigilosas, as informações que são íntimas e as informações que são privadas.
E é isso que o texto constitucional fala explicitamente, né, na privacidade. Ela é uma proteção estática e ela é uma proteção do que é revelado e do que não é revelado. Depois disso, a doutrina acabou explorando um pouco mais o assunto e também com as novas tecnologias exigiu-se que as informações pessoais tivessem um novo tipo de olhar, não apenas do que é escondido e do que é revelado, mas também de como é revelado, para que é revelado, como é usado, e passou o eixo, não é mais assim, pessoa, informação, sigilo, é pessoa, circulação, sigilo e controle, desculpa, pessoa, circulação e controle. E ficou uma proteção mais dinâmica. A gente tem um grande marco no direito digital, no direito de proteção de dados, que é o julgamento da Corte Constitucional Alemã, que realmente ela determinou que tirou, né, essa questão de ser as informações serem tratadas apenas no viés da privacidade, mas serem tratadas também no viés da proteção de dados, que a gente chama de autodeterminação informativa. E também quebrou alguns paradigmas que a gente tem, como questão do consentimento sendo o grande balizador do que pode ou não ser utilizado de dados pessoais. A gente tem outras justificativas para usar dado pessoal que não apenas o consentimento. Então, eu acho assim que a gente tem que dizer isso porque não foi muito exposto no STF, na maioria das argumentações. A gente viu um pouco do Danilo Doneda trazendo isso, do Bruno Bione, do Data Privacy, trazendo isso como amigo da corte, mas a gente não viu os ministros tratando muito nesse sentido. E aí traz a problemática de que tá certo, mas aonde está isso na Constituição? Né? A Constituição, ela fala da privacidade, como eu falei, do sigilo, da vida íntima e da vida privada, mas aonde que está a proteção de dados pessoais? E isso está tudo muito meio que bagunçado no discurso dos ministros. Então, eu queria começar com trazendo um pouco essa visão para vocês. Tá certo? Luísa, você tem alguma questão nesse ponto? Tenho várias, Lu, mas vamos lá. Vou falar agora. Queria agradecer primeiro, obrigada de verdade para a OAB, Alê, Matheus, duas graças de pessoa, muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz, Adri, obrigada por ter feito tudo isso acontecer também, tá? E obrigada pela introdução. O que eu queria falar? Eu acho que as perguntas, né, falta falar isso, que as perguntas ficam para o fim, que estão me perguntando aqui quando que podem perguntar, se podem me interromper, eu acho que nem é possível, né, por esse Zoom, acho que tem até uma ferramenta de levantar a mão, não sei, mas pelo que eu entendi, fala aí, Matheus, as perguntas ficam para o fim, é isso? Isso, as perguntas vão ser respondidas no final e o pessoal pode mandar aqui no chat que a gente vai selecionando e depois acaba apontando tudo no final. Isso é ótimo, porque aí isso gruda as pessoas aqui com a gente, né? Que a gente vai responder essas perguntas, aí fiquem até o final. Nada de ir para essas lives dos sertanejos, dos pagodeiros e abandonar a gente. Olha, muito legal esse timing que a gente está hoje, né? Parece muito que a gente ligou lá no STF, há sei lá quanto tempo atrás que a gente está organizando esse webinar aqui e pediu, olha, eu espero que vocês, ministros, consigam terminar no dia 7 de maio, às 6h30, porque às 7 a gente vai começar aqui um webinar para falar da decisão de vocês, ok? Parece que foi extremamente combinado. E acreditem, não foi. Então, esse timing foi demais. Uma coisa que eu fiquei muito feliz ontem, de ver, né, esse julgamento e tal, foi ver como que a proteção de dados está na boca dos ministros, e foi interessantíssimo ver como que cada um se posiciona com relação ao assunto, a importância que eles veem nisso, né, e como eles estão ou não estão, né, não vou ainda pôr fogo no parquinho não, Alê, então calma. Preparados para lidar com esse assunto, mas já é super legal, porque essa é uma área que eu amo, quem me conhece sabe que, não vou falar quando eu me formei, mas obrigada, Adri, por não falar o meu ano de formação, né?
foi há um tempão atrás e assim, minha paixão da vida era propriedade intelectual. Desde o primeiro dia, desde o meu primeiro estágio, eu só trabalhei a vida inteira, anos e anos, com propriedade intelectual e tal. E eis que há alguns anos atrás, uns 8, 7, 8, eu resolvi virar casaca. Comecei a me apaixonar. Falei, o que é esse tema de proteção de dados que os gringos tanto mandam consulta aqui para mim e eu não consigo responder? Não sei nem que preocupação é essa que eles têm com dados pessoais. Por quê, gente? Imagina que nem ontem tinha um questionamento muito mirim ontem, que foi, mas gente, essa MP só abre nome, telefone, endereço, todo mundo, sabe? De todo mundo, é dado quase que público, né? Na minha época tinha lista telefônica, e eu pensava assim, antes de começar a trabalhar com o assunto, falava, mas gente, dado pessoal, tanto faz, liga ao Facebook que você acha todo mundo. E, né, e assim, isso é um pensamento muito pequeno e tudo bem. Dá até para entender quem não trabalha com assunto, quem não é apaixonado pelo assunto, mas que legal que a gente consegue ver que os juristas já estão levando esse tema lá para cima, lá para o alto, e tem que ser top-down mesmo. Então, logo mais, eu espero muito, né? Quero muito que essa cultura de proteção de dados invada loucamente o Brasil, porque é isso que eu acho que a gente tem que ter mesmo. A gente tem que ter muito cuidado com os nossos dados. E vamos falar aqui de MP, que a Lu já começou lindamente a falar dos princípios. Adorei o que você falou de que não foi muito profunda essa discussão importantíssima, que é a diferenciação de privacidade e proteção de dados. Mas falando aqui especificamente dessa MP, não sei se todo mundo que está aqui com a gente sabe exatamente do que se trata, né? O Matheus já deu ali um pano de fundo bem bacana, mas só para todo mundo estar aqui na mesma página. Então, como o Matheus falou, essa MP, ela fala do compartilhamento, né? Obriga que as telecoms compartilhem determinados dados pessoais ao IBGE apenas durante essa situação que a gente está vivendo de pandemia. Apenas durante essa situação, para começar, até quando vai, né? Quem tiver bola de cristal, me avise, porque eu também estou doida para saber. Mas enquanto durar, existiria esse compartilhamento de dados pessoais. E que dados seriam esses? Como eu falei, apenas nome, número de telefone e endereço dos consumidores, dos usuários da telefonia fixa e móvel, né? Então, apenas esses dados. Então, não é que é obrigatório falar gênero, religião, nada disso. Então, seriam apenas esses dados que é super comum na lista telefônica lá nos anos 80, 90, está publicado para todo mundo, né? E a finalidade? A finalidade, olhe que toscamente escrita em MP. É isso aqui, ó. Produção de estatística oficial com o objetivo de realizar entrevistas em caráter não presencial no âmbito de pesquisas domiciliares. Estatística do quê? O que vocês vão perguntar? Até quão profunda vai ser a entrevista? Que mais vai coletar? Tudo bem. Você não está pedindo aqui nada de saúde meu, mas e aí? Na pesquisa você vai poder? O que você vai fazer com isso, né? Então, basicamente, a MP fala isso, ela é bem curtinha e é disso que ela trata. E aí, a Rosa Weber, a relatora, ela teve uma decisão que eu achei super bacana. Eu incluiria mais coisa, lógico, mas quem não, né? Na hora de revisar, a gente sempre consegue melhorar o documento, mas foi excelente. Então, a ministra Rosa Weber, no bojo das várias ações, 5 ações que questionaram esse MP, inclusive uma da UAB, as outras são do PSDB, PSB, PSOL e Partido Comunista do Brasil. Então, no bojo dessas 5 ações, ela concluiu que seria necessário essa cautelar, suspendendo os efeitos dessa MP. Então, suspendendo esse efeito de as telecoms entregarem os dados pessoais ao IBGE para fazer essa pesquisa que a gente não entende muito bem o escopo, né? Então, qual que foi o objetivo primordial que a ministra colocou ali? Que prevenir danos irreparáveis à intimidade e à vida privada de mais de 100 milhões de usuários dos serviços de telecom, tá? Então, esse foi o grande objetivo. E aí, foi mencionado por ela, e vários ministros hoje replicaram. Hoje o julgamento, ontem e hoje, né, os ministros, eles se posicionaram no sentido de referendar ou não, né, a cautelar, e no fim, agora há pouquinho, como eu falei, a gente combina com a STF, esse time, né? E agora há pouquinho a gente ficou sabendo que foi um 10-1, e foi 10-1 mesmo, exceto pelo ministro Marco Aurélio, todos os outros ministros concordaram com a Rosa, né? Então, basicamente, o que eles falam ali?
para MP, né? Formalmente falando, então não haveria a urgência e a relevância necessária para isso ser tratado em MP, mas mais do que isso, conteúdo, né? Necessidade, adequação, proporcionalidade, tudo isso faltou na SMP. Então, não foi definido como que seriam utilizados os dados, como eu falei. A gente estaria bem no escuro e entregar esses dados, mesmo que antigamente fosse super comum que a gente tivesse ali realmente nas listas telefônicas. Eu lembro de sentar com meu pai, brincar. Eu lembro que a gente, de verdade, tem uma lembrança muito bonita da minha infância, exatamente de pegar a lista telefônica e a brincadeira era achar qual era o nome mais feio da lista telefônica, né? Então, assim, isso era comum naquela época. Hoje já não dá para a gente pensar assim. Uma coisa muito legal que o Bruno Bioni falou ontem, como amicus curiae nesse julgamento todo, foi, isso é bem intenso, tá? Mas eu acho que pode chegar até aí sim em discussão, que é falar do Holocausto. Como que os nazistas encontravam tão facilmente os judeus na casa deles? Como eles conseguiam os endereços e especificamente naquela casa e sabia que existiam judeus morando naquela casa? Exatamente por conta de um compartilhamento de dados pessoais, concordam? Então, pode chegar a isso. Então, para que estão sendo coletados dados de centenas de milhões de pessoas do Brasil inteiro para essas pesquisas? Que pesquisas são essas? Até onde vai? Não existe uma limitação do escopo, né? Então, basicamente foi isso. E, assim, a conclusão da ministra, que foi muito legal e que bom que a gente está discutindo aqui os direitos fundamentais, foi que o combate a essa crise sanitária, claro que ele é importante, ninguém tira a importância disso, a gente vê as medidas e admira, principalmente quando a gente vê em outros países, quem está combatendo a Covid super bem, a gente vê que existe realmente os limites aos direitos fundamentais, às vezes eles são realmente colocados ali em discussão, mas o combate à crise sanitária de jeito nenhum que pode legitimar esse atropelo, que foi um verdadeiro atropelo a garantias fundamentais, né, as garantias consagradas na nossa Constituição Federal. Então, basicamente é isso. E aí, o que é a importância dessa estatística? O que essa estatística seria assim, tão fenomenal que poderia justificar essa coleta massiva de dados, né? Como que essas estatísticas elas já automaticamente serviriam para uma superformulação de políticas públicas? Faltou muito, muito isso, né? E assim, o ponto final aqui, 2 pontos que eu acho importantes a gente discutir. O sistema do IBGE é seguro, ele fornece as garantias. A gente sabe que em 2011 teve um mega de um vazamento de dados no IBGE, né? Eram dados que não eram, assim, nada que fosse estragar a vida de alguém, eram dados para a formação do IPCA, mas ainda assim, isso demonstra o quanto que a gente tem que se preocupar com o armazenamento de dados pessoais ali no IBGE, né? Então, será que ele consegue fornecer para a gente essa segurança toda, né? Porque você junta aquele bando de dados pessoais, nome, telefone, endereço. Olha a riqueza desse banco de dados. E eles vão guardar onde? Vão usar para quê? Tudo isso é muito temerário, né? Outro ponto que eu acho, eu falei 2, mas são 3 que agora eu estou pensando, né? Então, o segundo ponto que é muito importante, que droga que a gente não tem uma LGPD vigente e que droga imensa que a gente não tem uma autoridade, a ANPD, né, prevista na LGPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, para lidar tecnicamente com esse assunto. Isso daqui fere a privacidade, o IBGE armazena de uma forma segura os meus dados pessoais. O tal do relatório de impacto que é previsto na LGPD, né? Quando você vai fazer algo desse tamanho, faz um relatório de impacto, que é um documento em que você demonstra quais são as salvaguardas para aquela medida que você está tomando, que dados que você vai coletar, qual é a finalidade e tal. E quem que vai fazer a avaliação desse grande relatório, né? Quem? Tem que ser um órgão técnico, que hoje a gente ainda não tem, infelizmente. E um terceiro ponto que é muito importante é o do Marco Aurélio. Então, ele foi voto vencido, mas assim, não vou negar, acho que vocês já notaram que eu tô a favor dos outros 10, né? E como grande promotora da proteção de dados, é lógico que eu estou com o voto dos outros 10, mas assim, ainda assim eu acho importante a gente avaliar o que estava no voto do que é contra o que eu acredito, né?
E ali estavam alguns, a gente estava falando aqui no comecinho, engraçado ele ter falado, hoje tudo é judicialização, isso não pode acontecer, bem o Marco Aurélio falando, mas enfim. Tirando isso, um ponto que eu achei muito relevante da fala dele foi, pô, gente, então tá, a gente está impedindo que as telecoms peguem os nossos dados e entreguem para o IBGE para fazer algo tão bacana de interesse público, mas a gente está fechando os olhos para esse tanto de, para essa massiva venda de dados pessoais que hoje existem entre as telecoms e todos os parceiros comerciais, que vai saber por que estão fazendo, criando aplicativo, criando para os nossos perfis formas de vender, e eu sei porque eu sou assim, a alegria dos marqueteiros, né? Vem para mim uma propaganda feita para mim, eu compro na hora. Nessa pandemia, o que não falta é coisa de comércio eletrônico chegando lá aqui em casa. Então, tem esse ponto também para a gente discutir. E uma coisa bonita também, vou passar a palavra, que esse tema realmente é apaixonante, né? Que bacana que foi a Rosa Weber em sua decisão, 2 vezes tendo mencionado a LGPD, uma já se baseando nela. Para ela, a lei já pegou, né? A lei já pegou. Falou dos princípios de LGPD e tal. E outra parte bacana foi que ela falou exatamente que droga que a gente não tem uma LGPD vigente, né? Então tá, paro por aqui, vamos lá. Não, achei muito, muito bacana, principalmente essa questão que você falou. Eu vi no PGR, né, ele trouxe também alguns desses exemplos que você citou, da lista telefônica, ele comentou de dados que a gente consegue comprar um CD na 25 de março. Então, são uns argumentos que eu acho que acaba a gente deixando passar sem olhar muito a fundo, né? Então, quer dizer que, porque existem algumas práticas que eu não vou olhar para uma medida provisória, né, para um ato institucional do Estado, como se ele não pudesse, como se ele pudesse fazer isso, né, fosse liberado, já que já acontece e a gente não tem controle, né, uma posição meio que fatalista. E que não pode, e o Estado deveria ser a pessoa que marca, né, que dá o exemplo, né? E a gente vê, assim, no texto da MP que teve uma certa preocupação em tratar os dados pessoais, né? Ela menciona de finalidade exclusiva, apesar dela não delimitar a finalidade, ela menciona que é a finalidade exclusiva. Ela depois fala sobre a questão do relatório de impacto, mas aí fala que ele tem que ser que ele vai ser feito posterior e não anterior, como a LGPD. Então, tem uma preocupação, mas é meio que mal feito, assim, sendo que a LGPD já foi promulgada e poderia ter tido um interesse melhor, assim, um cuidado melhor nessas questões, né, principalmente tendo em vista o vazamento do IBGE, né, que você mencionou. Então, assim, a LGPD ela ainda não está em vigor. A gente não tem explicitamente na Constituição Federal uma proteção de dados, como a PEC 17 propõe, mas, assim, a gente já tem um arcabouço e um debate sendo fomentado na sociedade que deveria ter preparado melhor essa estratégia, né? A gente tem, assim, essa MP totalmente sem trazer as coisas que são mais ditas hoje em dia sobre aspectos de requisitos mínimos de segurança. Ela fala a questão de que poderá ser definido com a empresa de telefonia como será passado esses dados. Então, a gente viu que faltou um certo cuidado de qualquer forma, né? E cumpre dizer que esse julgamento de hoje era para manter ou não a medida cautelar, né? Não é um julgamento que impede já de cara o uso de dados pessoais para o combate da Covid, ou o que eles falam que é a PNAD, que eles nem conseguem fazer a direta associação da PNAD com o combate à Covid, né? Eles deixam meio que assim uma associação você pega no ar, né? No texto da lei mesmo não tem.
Então, assim, falta bastante, né? Falta muito e o timing é ruim, né, Lu? Não sei o que você acha, mas assim, a gente vê que isso não é só Brasil. Todos os países estão enfrentando uma gigantesca dificuldade para lidar com esse assunto. Até onde que a gente pode usar dados pessoais? Pô, não é uma situação normal, né? A gente precisa resolver um problema rapidamente, como você falou no começo, pô, dados hoje movem a economia. Como que a gente vai desvendar uma vacina tão rapidamente, um remédio tão rapidamente? Assim, não tem dúvidas que é com uso massivo de dados. Mas, assim, de novo, isso justifica atropelar todas as garantias fundamentais que a gente tem? Então, é exatamente isso. Hoje o julgamento era só para essa cautelar da MP, mas nada impede que os nossos dados sejam usados de outras formas, loucamente. E, de novo, que pena que a gente não tem uma NPD atuante com gente... E a NPD atuante, calma, né? Tem a segunda etapa também, formada por pessoas muito boas, porque se só tiver gente mais ou menos ali dentro, também a gente vai passar vergonha internacionalmente, como a gente já vem passando em algumas das medidas que a gente vem tomando, né? Sim, sim. Perfeito. Eu acho que agora, pela ordem, talvez o Matheus tenha algum direcionamento em relação a outras questões mais específicas, né? Pela organização que vocês tinham nos passado. Sim, sim, dando continuidade justamente nessa conexão, né? Eu acho que é um tema que o pessoal de faculdade debate, então essa LGPD, o que como ela vem, a própria autoridade nacional, né? A quem que ela é subordinada, então assim, é uma legislação que entraria em vigor e ainda não está em vigor, né? Então o pessoal até brinca nesse sentido, que embora seja um grande passo, um grande avanço, assim como foi abordado pela a doutora Luísa Morales, ela tem esse embasamento de experiências externas, né? Então, de outros países que já implementaram. Então, a gente sabe dessa análise de dados e qual que é a aplicação deles. Então, para dar continuidade a isso, e agora entrando mais especificamente nesse ponto, eu passo a palavra para a doutora Luísa Sato para falar da LGPD e todos os aspectos que contém. Vamos lá, todos os aspectos que contém, até que hora vocês têm, né, gente? Porque é muita coisa. Mas vamos lá, LGPD, quem que é essa tal de LGPD, né? Bom, eu não sei se o pessoal que está aqui é super formado, eu sei que minha equipe está aqui, eles são feras. Agora, outras pessoas, não sei em que ponto estão, mas assim, eu acho que eu já ouvi falar, todo mundo já ouviu falar, né? E a gente, é verdade, mas a gente falou tanto de LGPD, mas e aí? Quem que é LGPD, né? Então, é a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, que foi aprovada lá em 2018, e como você falou, era para entrar em vigor originalmente em fevereiro desse ano, aí depois postergaram mais um pouquinho para agosto, e aí todo mundo estava esperando um projeto de lei passar, tinham vários discutindo a prorrogação da lei, ainda mais nessa situação de Covid, justificaria dar mais um prazinho para as empresas se adequarem, além do que a gente não tem a tal da autoridade, né, para fazer efetiva a implementação da lei. E aí, quando a gente estava esperando esses projetos de lei, tinha um até mais avançado, né? O que acontece é que uma MP, a 959, então, uma MP, além dessa que a gente estava discutindo, né, outra, foi lá e era sobre uma MP totalmente inesperada, que falava de benefícios, né, para garantir a economia das pessoas que ficaram sem emprego, não tem absolutamente nada a ver com proteção de dados. Ela acabou tendo ali um artigo último ali, bem escondidinho, prorrogando a lei para 3 de maio de 2021. E na hora ninguém entendeu direito o que tem de tão cabalístico com 3 de maio de 2021, porque até então a lei ia sendo postergada por meses, né? Tantos meses. Aí a MP não, olha, a lei vai vigorar em 3 de maio de 2021. Enfim, 3 de maio de 2021, essa é a data que a gente tem hoje. Essa MP, ela pode ser que não vire lei, né? E aí a gente vai ficar naquela situação, e aí? E se a MP não vira lei, o que vai acontecer, né?
Então, a gente não sabe direito qual que é. Eu acho que nos próximos 10 dias a gente deve ter uma posição mais consolidada, porque as MPs estão passando por um rito acelerado, né? Mas se esse artigo sair desse MP, ou se a MP não vira lei por qualquer outro motivo, a gente tem a lei vigente agora em 16 de agosto, mas pode passar qualquer um daqueles projetos de lei que eu falei, sendo que o que mais está lá na frente, e de novo, isso aqui não tenho bola de cristal, porque eu já jurei por Deus várias vezes que ia entrar em vigor em determinada data, e aí, this is Brasil, né? Alguma coisa acontece ali no meio, e aí ela acaba indo para outra data, e eu tenho que fazer outro informe, passar carão na frente dos clientes, putz, a data que eu falei, na verdade, é outra. Então, não sei, mas as coisas tendem a se mover no sentido de que a lei entraria em vigor por um projeto de lei que está mais ali na frente em janeiro do ano que vem, se essa MP, se esse artigo da MP não for mantido. Então, é isso. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela fala do tratamento de dados pessoais, sendo tratamento qualquer ação que a gente conseguir pensar, né? Então, coletar, armazenar, compartilhar, eliminar, e dados pessoais, aqueles dados que se referem a uma pessoa física, a um indivíduo, que possa identificar ele diretamente, então, nome, CPF e tal, ou indiretamente, né? Então, orientação sexual, religião, até cor de cabelo, coisas assim. Então, essa lei, ela traz uma série de regras, ela tem poucas vedações, então não é que ela vai acabar com as atividades das empresas ou do governo, mas ela estabelece alguns critérios para que os dados pessoais sejam utilizados de uma forma razoável, primordialmente para proteger a pessoa humana, né? Então, basicamente é isso que a gente tem de LGPD. Seria incrível se a gente já tivesse uma lei vigente, uma ANPD atuante, porque todas as discussões que a gente está tendo hoje, talvez a gente não precisasse ter, porque teria um órgão super competente para fazer isso, né? Muito técnico, a gente assim espera. A gente já tem alguns nomes ali sendo cotados para participar da ANPD e todos eles são maravilhosos, mas de novo, This is Brasil, vai que não é nenhum nome daqueles, né? É alguém que está aprendendo proteção de dados há um mês, fez aqueles cursos de DPO de 10 horas de duração e acham que já podem comandar a ANPD, a gente não sabe, né? Mas a LGPD é isso, a prorrogação está nesses termos. Lu, tem algo de LGPD que você queira falar? Eu sei que tem muita coisa que se aplica aqui, mas tenta me limitar um pouco, porque senão eu vou falando até 11 da noite aqui. Eu queria só fazer um comentário que, né, que nós estamos lidando com acadêmicos e talvez não esteja claro para eles essa questão do que pode ser feito com esses dados aí, só para dar um exemplo aí bem simples e bem bobo, mas eu não sei se todo mundo ficou sabendo que um dos ministros, agora não me recordo qual deles, acho que foi o coronel Heleno, major Heleno, não sei, ele publicou o exame dele do Covid no Twitter. E no exame tinha o nome dele e o CPF. As pessoas fizeram inscrição dele para ser mesário, as pessoas fizeram um contrato de internet, contrataram a Vivo. Então, assim, as pessoas terem acesso aos nossos dados pessoais é uma coisa muito grave, porque a pessoa pode fazer o que ela quiser. Tendo o seu nome completo e o seu CPF, é algo que, quando você vê, você pode estar em qualquer lugar, ter contratado qualquer serviço, enfim, é extremamente grave, por isso essa preocupação toda se justifica, né? Por isso a importância da lei, a importância dessa preocupação em relação à LGPD e toda essa decisão que foi tratada aí no Supremo Tribunal Federal tem a ver com isso, tem a ver, ao fim e ao cabo, com os nossos direitos fundamentais, né? Com a proteção dos nossos dados, que aí, como bem falou a Luísa, está sendo cogitado para ser inserido no rol de direitos fundamentais. A PEC 17 está tratando sobre isso, sobre a proteção de dados como direito fundamental, né? Sim, bem colocado isso dos dados pessoais, eles às vezes parecem inofensivos, né? E não são, assim, você querer comparar a lista telefônica de alguns anos atrás com o uso que agora esses dados podem ter, o cruzamento que esses dados se pode fazer com esses dados, né? E até, como foi mencionado pelo Danilo Doneda no julgamento,
Hoje em dia, o telefone, ele é, inclusive, o login das pessoas para muitos aplicativos. Então, a gente tem que ter isso em mente que não é, é só meu nome, é só meu CPF, é só meu telefone, não é um segredo, não é isso, quando hoje em dia o cidadão, ele é os dados, né? Ele está meio que conquistando uma cidadania digital, ele é um consumidor por esses dados, tudo à volta dele está sendo definido com base em dados, né? As informações que têm acesso, que chegam a eles, elas estão delimitadas por causa de um perfil feito com os dados dele. Então, a gente tem que ter essa noção que nós somos os nossos dados. Então, não é basicamente simples assim, né? Isso aí. Aí, de casos, Adriana, que você tinha perguntado, vai desde quando a gente vai visitar um estande de apartamento e aí nunca mais os corretores te deixam em paz, né? Ficam te ligando, e mesmo quando você já pediu para parar 30 vezes, seguem ligando, e chega a um ponto assim extremo já vi aqui, a Bianca colocou, do Cambridge Analytica, e é isso, desde um uso que começa super indevido, termina mais indevido ainda, que, enfim, que causou a eleição de um presidente, que foi nos Estados Unidos, né? Então, quem não viu Privacidade Hackeada, é um documentário super interessante para a gente compreender a relevância que tem, porque muita gente acha isso que a Luísa falou, imagina, é só um nome, caramba, é tanta coisa que você pode tirar disso, e você pode importunar uma pessoa, invadir a vida de uma pessoa loucamente, se você não se preocupar com aquilo, né? Então, não é que... Eu juro por Deus que eu já ouvi de empresas falando assim para mim, quando eu vou mostrar LGPD. Mas tinha que ser uma coisa brasileira mesmo, essa LGPD só serve para encher o saco. E isso me deixa muito triste, porque, não é uma invenção brasileira, quem dera fosse, porque eu ia assim, ter um orgulho imenso. Não é uma iniciativa mundial, né? Tanto porque os dados hoje eles trafegam muito facilmente, é muito fácil você fazer um uso indevido de dado, né? Você coleta ali um monte de dados de um monte de gente, passa para a Rússia, passa para a China em um segundo, milésimos de segundo, então você pode fazer um uso indevido massivo de dados rapidamente, né? Então, não é Brasil, não é uma coisa só do Brasil, isso é uma iniciativa internacional, né? Então, todos os países têm alguma coisa a respeito, ou quase todos. E, assim, a LGPD não veio para encher o saco. Quem fala isso está esquecendo da própria natureza humana, de como a LGPD ela vem para proteger você, primordialmente. É lógico que fornece segurança jurídica para as empresas, o que eu posso fazer com dado, quais são os meus limites, o que é muito interessante. Aliás, ontem eu participei de uma live de marketing digital e lá foi falado que o caso da Europa, um ano depois de vigência da GDPR, né, que como a Luísa falou, é a norma da União Europeia, considerada mãe da nossa LGPD, um ano depois, 85% das empresas viram uma melhoria no seu marketing digital. Por quê? Porque tem uma base mais seleta, mais engajada, tal. Então, não vem para prejudicar as empresas e muito menos para prejudicar o indivíduo, né? Então, por conta desses casos, desde aquele bobinho, que eu já não acho tão bobinho, porque eu acho um saco atender ligação de gente querendo vender coisa que eu não quero, não sei como teve acesso ao meu número e tal, até algo gigantesco como a eleição do presidente dos Estados Unidos. E aí, eu não sei se pode, Matheus, mas já vou responder a Bianca aqui, tá? Eu queria... Ai, Deus, responde você, Lu. Vai lá. Então vamos oficialmente dar início às perguntas, né? Acho que todo mundo aqui, o tema é bem interessante, né? Acho que todo mundo viu a pergunta da Bianca. Responde da Bianca, eu respondo da Aline. Acho Perfeito. que vale replicar, Matheus, porque às vezes alguém tem algum problema de acesso ao chat e tal. Isso que ia dar continuidade agora, né? A Bianca pontuou, né, que nós estamos aí, todo mundo sabe, é um ano eleitoral, que a gente está sendo exposto a empresas, análises, a questão de dados aqui no Brasil, como que fica isso acerca da Cambridge Analytica. Para quem não sabe, enfim, eles pertencem a um grupo que, se eu não me engano, é SCL, e eles literalmente transformaram isso num produto. Então, a gente está aqui brincando e falando, né? Mas é sério, então, que para a gente
venha a ser um direito fundamental que o nosso STF acabou de se manifestar, e com várias discussões bem importantes. Para eles, eu até entrei na página aqui, curiosamente o slogan deles aqui é Operação de Informação, Guerra Psicológica. A população é o prêmio, as eleições são um campo de batalha. Então, com essa frase, nessa questão polêmica, eu dou a palavra. Eu que falo? Você quer responder? Pode responder, eu respondo da Aline. Ah, você. Responde as duas. Vocês duas podem responder. Vai lá, Lu, já falei, já dei uma grande introdução. Não, então, como o Matheus falou, né, esse caso está bem exposto no Privacidade Hackeada. E como foi dito, né, em vários dos votos dos ministros, foi feita a menção, inclusive, ao nosso bebezinho brasileiro, Redes de Ódio, né, que é um bebezinho dessa estratégia eleitoral, né. Aqui foi feito um disparo, né, de mensagens e de fake news no WhatsApp, que está sendo averiguado pela CPI das fake news. E, assim, foi muito, muito legal ver que o judiciário está olhando para isso e já está antecipando essas questões, já está trazendo o peso que isso importa, mesmo que a lei não esteja totalmente atualizada, né, ou em vigor, ou porque não está tão explícito, eles estão querendo trazer o direito para que ele seja mais efetivo à realidade, né? Eles estão percebendo o perigo que significou, e aqui cumpre voltar um pouco àquela exposição que eu trouxe antes sobre a diferença entre privacidade e proteção de dados, que quando a gente fala de proteção de dados, a gente está falando não só de um direito individual, né, de cada um, mas a gente fala num direito de uma coletividade. E, principalmente, quando a gente pensa em sistema democrático, isso fica muito evidente, né? Como você pode definir o futuro, definir um programa de governo, definir, inclusive, conflitos entre conflitos na sociedade, a partir do uso de dados. Então, não é mais aquela questão, é a minha escolha, tudo bem eles usarem esse dado meu, eu não ligo. Não é mais uma questão individual que a gente está olhando, a gente está olhando para um bem comum, para um bem coletivo, né? Então, eu não vejo a hora de quando isso vai começar a ser tratado e visto mais nesse sentido, né, de direito coletivo das pessoas, direito de uma coletividade. É isso. Luísa Sato. É um direito de quarta geração já, né? Que se liga realmente à questão da democracia, é uma questão que transcende, né? Eu acho que ele está presente, na verdade, em todas as dimensões. Você pode olhar ele como a privacidade, uma liberdade negativa, clássico, né, primeira dimensão, mas você pode olhar como um direito social, você pode olhar como um direito de terceira e de quarta geração. Eu acho que a gente tem que ter essa visão mais ampla, né, e trazer essa visão para que toda a sociedade compreenda, né, não fique só nos especialistas. A Luísa também quer responder ou a Lê vai fazer a próxima pergunta, Lê? Não, acho que a Luísa pode responder também essa. Por favor. Não, da Cambridge Analytica é isso aí, concordo, Lu. E nas eleições passadas eles tiveram aqui, né, a Cambridge Analytica. Existe uma série de e-mails falando, e-mails vazados, que eles participaram das últimas eleições, né? Então, assim, se eu acredito que na próxima eles estarão aqui, tenho absoluta certeza. Eles, talvez não eles exatamente, porque perderam talvez um pouco de poder, não sei, mas alguma outra, com certeza vai. Pode mandar bala na próxima pergunta, Lê. Luísa, você falou muito sobre como explicar essa situação da situação da LGPD para os gringos. Então, eu faço a mesma pergunta para vocês. Como explicar a situação atualmente da LGPD para um cliente gringo
como explicar, eventualmente, até a nossa demora nessa criação da Autoridade Nacional da questão de dados, como tentar sintetizar isso de forma clara para alguém que está fora do nosso ambiente, principalmente político. Legal. Olha, lá no escritório, eu juro por Deus que eu desenho. Eu faço gráficos, porque se eu for explicar falando o que acontece, eu já me embanano na minha própria fala, tá? E eu vou me envergonhando das coisas que acontecem aqui. Então, acho melhor mandar um desenho que fica mais fácil. Mas, assim, o que deixa a gente, talvez, numa situação não tão esdrúxula, é que outros países também têm uma posição bem semelhante à do Brasil, né, com relação à proteção de dados. A gente tem alguns vizinhos que já estão muito avançados com relação a esse assunto, então, Uruguai, Argentina, mas existem outros que também estão bem capengas, né? Quem já faz negócios com o Brasil já está acostumado com isso, uma tramitação esquisita das leis, tal, algumas decisões que não fazem sentido, mas para quem é totalmente novo de Brasil, é isso. Eu não sei como você faz, Lu, conta como você faz no seu escritório. No meu é assim, base de desenho, explicar devagarzinho e explicar mais ou menos o cenário político do Brasil, porque eu realmente acho que a nossa política ela influencia muito na zona que as leis são feitas. Perfeito, né? Essa questão de é uma lei que vai estender o vacatio legis, aí agora tem um projeto de lei que fala que ela vai passar a valer em tal período, mas as sanções administrativas vão ser vai ser no período posterior, aí vem uma medida provisória que muda de novo tudo. É muito complicado, né, a gente trazer esse tipo de noção, né, para eles de como é dinâmico o direito aqui. E eu acho que é realmente meio que desenhando. A gente tem uma boa vantagem, que é que a LGPD ela é bem próxima da GDPR, né? Então, pelo menos nessas questões de conceitos, a gente tem essa facilidade, né? Fica mais complicado assim quando vai para a prática, quando vai para a questão de como vai ser fiscalizado, né? Se vai ser tomado pelo judiciário, a ANPD vai conseguir surgir a tempo e se estruturar a tempo. Aí já são questões mais que demandam um desenho, demandam uma atualização constante. Matheus? É interessante, e nesse ponto eu tive até uma consulta aqui no escritório, né, de uma empresa, uma revendedora de carros, e ela tem um jurídico interno, mas houve um problema, né, entre o jurídico e o TI, porque no primeiro momento o proprietário, que na visão dele é justamente interessante, nós, na qualidade de advogados, tendo a informação e buscando para poder passar para os clientes, principalmente nesse meio empresarial. Ele compreendia que, na verdade, isso deveria ser feito só por empresas de tecnologia, né? Mas o conceito de dados pessoais e tudo mais que a gente vem abordar é muito mais amplo. Então, como eu falei, o TI jogava para o jurídico jogava para o TI. Então, houve essa dúvida de como que é proteger esses dados, a quem cabia. Acho que as empresas também estão um pouquinho perdidas no meio dessa convulsão, várias prorrogações, fica complicado. Dando continuidade à pergunta, tem um outro ponto aqui abordado, só um minutinho. Um dos pontos aqui falados dessa medida liminar foi os efeitos, né? Porque, lógico, embora dentro de 20 dias da MP até a votação de hoje do STF, alguns dados se foram, né? Então, uma pergunta que eu coloco para nossos palestrantes aqui é no sentido de que como que isso vai se dar? Vocês imaginam que o conceito e a possibilidade de análise desses dados tem como ser revertida ou não? Boa pergunta. Quer ir, Lu? Eu ia pedir para ele repetir. Perdão. Eu fui meio confuso mesmo.
meu ponto central era saber se, dentro da vigência, houve o compartilhamento de dados, e, diante disso, eu gostaria de saber se esses dados têm como ser retornados sem utilizados, ou seja, os dados que foram compartilhados, como que eles vão se dar daqui em diante? A MP, se eu entendi bem, assim, a MP ela fala sobre a exclusão imediata dos dados, né, após o período da pandemia. E é isso, né, Lu? Então, assim, a gente fica um pouco nessa questão exclusão imediata, sem ter uma auditoria, sem ter como que a gente vai ter a fiscalização, né, de como esses dados realmente foram utilizados para depois demandar e investigar se eles foram usados da forma correta. Não sei se eu respondi exatamente. Acho que você perguntou quanto aos dados que já foram, né, Matheus? Que não teve jeito, porque lá eles davam um prazo para as empresas receberem, né, o comunicado do IBGE pedindo os dados até as empresas responderem. Só que nesse comunicado, nessa solicitação do IBGE, eles colocaram prazo ainda inferior ao do MP e algumas realmente responderam. E o que fazer com esses dados? Olha, aí tá aí, cadê, né? Quem que vai fazer esse controle? Eles vão conseguir usar? Pelo meu entendimento, depois desse julgamento de hoje, não deveriam. Mas como que a gente vai fazer esse controle com o que já foi? E como a Lu falou agora, como a gente vai ter o controle de que eles, tá bom, não posso usar, eu excluo, ou o que eu vou fazer? E se excluir, como que a gente vai ter certeza de que foi excluído? Então, de novo, a gente precisaria ter um órgão atuante nesse sentido, porque fica muito complicado, né? A gente ter um fiscalizador e principalmente um órgão técnico que consiga te dizer, não é para usar mais e me mostra algum tipo de prova de que você não tem mais isso no seu sistema. Perfeito, perfeito. Eu vou dar a palavra agora à Alessandra para dar continuidade. Tá. Bom, quando a gente estava tratando inicialmente da questão ainda quando a gente estava falando do monitoramento, eu acho que a Luísa Sato até mencionou, falou assim, porque não há justificativa para a utilização, não há uma política para a utilização desses dados. Supondo que houvesse de fato uma política pública de saúde, que o Ministério da Saúde quisesse efetivamente tratar esses dados para controlar melhor, por exemplo, a questão do Covid, vamos supor. Se houvesse efetivamente uma justificativa, e digo assim, né, uma questão científica, vocês acham que justificaria a utilização desses dados? Digo, vocês acham que o posicionamento eventualmente do STF seria diferente do que foi hoje? E emendo numa outra pergunta que eu acho que elas se conversam um pouco. Há alguma especificação, alguma previsão na Constituição Federal que a gente possa tratar sobre essa questão dos dados? Oi, perdão? Não, só falei que... Sim, bom, falando dessa questão do texto constitucional, né, muito foi tratado dos direitos fundamentais do artigo 5º, inciso 10 e 12, que são as questões do sigilo, das comunicações e vida íntima, e proteção à vida íntima, vida privada, intimidade, né? E aí, essas questões, elas estão mais ligadas à privacidade, né? E já tem um julgado do STF falando sobre a proteção das comunicações e não dos dados em si. Mas eu acredito, assim, que o mundo ideal era que fosse previsto especificamente na Constituição a proteção de dados pessoais, mas a gente já pode denotar do texto constitucional uma vontade de proteger esses dados, né, que são dados de personalidade.
que são direitos da personalidade. Então, a gente tem o habeas data, que já traz e já protege os dados da pessoa, não no que diz respeito ao segredo, mas no que diz respeito ao uso e ao controle, né, do que é feito. Então, a gente já tem essa preocupação. A gente tem princípios como dignidade da pessoa humana. Então, quando a gente considera que o dado ele é formador da personalidade de uma pessoa, a gente pode também trazer que isso é um componente da dignidade da pessoa humana. E quando a gente também fala sobre isonomia, né, tendo em vista que muitos dos dados eles são utilizados para depois delimitar tratamentos diferentes de pessoas, né, talvez discriminatórios, a gente tem aqui o princípio da isonomia como um princípio que respaldaria a proteção de dados pessoais. Sobre a questão, sobre outra questão, você quer falar alguma coisa sobre isso? Não, ia falar que se o cenário fosse totalmente diferente, né? Então, sem chegar até a discutir se MP seria a forma correta, mas aí, se a finalidade tivesse toda justificada, e outra coisa, a proporcionalidade é muito importante, né? Se a proporcionalidade tivesse justificada também, precisa de dados desse tanto de gente, assim, para fazer essa pesquisa, né? De novo, uma pesquisa específica. E se é adequado dessa forma, se é realmente passando dados de todo mundo por IBGE de forma massiva. Aí, Ale, acho que assim, mas é de novo, né? Mundo utópico total. Se tudo tivesse ali nas caixinhas direitinho, acho que sim. Mas também quem que é esse guru que vai falar o que é proporcional, adequado e, de novo, por isso que eu acho que a inexistência de uma NPD nessa forma, desculpa bater na mesma tecla, mas é isso para mim o que mais deixa essa história complicada e não precisaria ser assim, sabe? A gente fala assim que na LGPD, aí, falando de uma lei que ainda não está, mas que trata muito sobre esse assunto, a gente fala de outras bases legais que poderiam ensejar tratamento de dados, né, que não só o consentimento. Então, a gente tem aí a possibilidade de uso desses dados para um interesse público, né, que é totalmente justificável e legítimo. A questão é que não é só isso, não é só a justificativa, é o como, é se é adequado, é se precisa mesmo de tantos dados. Por todas as outras políticas públicas que o país faz, elas são baseadas em pesquisas com dados amostrais. E para essa precisa de dados massivos, né? Eu vi o representante do IBGE falar que eles pediram a totalidade dos dados justamente para não demonstrar para as telefonias, não ferir o sigilo desses dados para as telefonias, né? Porque eles não selecionariam. Mas eu acho que também existe um meio termo, né? Você não precisa falar para a telefonia, eu quero dado desse fulaninho, desse fulaninho, desse fulaninho, mas também não, eu quero todos os dados. Eu acho que tem aí um meio termo que pode ser encontrado. E é basicamente isso. Eu queria emendar Tipo, existe uma forma, é que o grande problema é que a gente não sabe nem que pesquisa é essa, né? Então, a gente não sabe nem o que a gente está falando. Mas existiria uma outra forma, um pouco ou bastante menos invasiva, para chegar no resultado dessa pesquisa, sem ser esse? Porque se a resposta for sim, pô, então a gente está fazendo da forma errada, sabe? E eu não sei se a gente tem, acho que tem um tempinho, né, para emendar no outro caso, que é o de São Paulo, né? Então, o que se quis em São Paulo, porque São Paulo parece meio esquizofrênico quando a gente vê a decisão do STF e da STJ, mas é que são bichos completamente diferentes, né? Então, só contando aqui para o pessoal, quem não acompanhou, a Vivo, ela tem um projeto junto com o Estado de São Paulo, que é fornecer determinados dados para determinar onde que estão as situações de aglomeração, né? Então, ali, sabendo quando os celularizinhos estão todos juntos, a gente sabe que tem uma aglomeração. E isso passou pela STJ. A Laurita Vaz falou que tudo bem.
E aí a gente tem a Rosa Weber falando que tudo mal, né, nessa situação que a gente está falando da MP, e a Laurita tudo bem para esse caso de São Paulo, mas são bichos completamente diferentes. Por quê? Em São Paulo conseguiu se provar, pelo menos o STJ conseguiu entender dessa forma, que não estão sendo passados dados que identificam cada um dos indivíduos. Então, a finalidade do uso daqueles dados era prevenir essas aglomerações, né? Fazer algo a respeito disso. E aí, os dados que a Vivo passa não são nome, quem que é, se é o João, a Maria, o Carlinhos que tá ali aglomerando. Não é isso. Segundo a Vivo, o que eles passam são dados agregados. Então, é num formatinho de mapa de calor mesmo. Então, você não consegue identificar quem é ali dentro. Então, você passa um dado que, em tese, ninguém consegue ser identificado, né? Então, um dado que ninguém consegue ser pensado dali de dentro. E aí, tudo bem, porque isso não feriria a privacidade de ninguém e serviria a esse fim que é super importante de interesse público de evitar essas aglomerações. Perfeito. Só queria fazer uma pontuação pequena sobre essa questão da anonimização, né? Que, sim, a gente tem que tratar os dados da forma que menos identifique, ou que menos traga informação sobre uma pessoa, seja exclusiva ao uso, mas a gente tem que manter em mente que a anonimização total, ela é meio que utópica, né? A LGPD, ela estabelece um limite, né, que é o limite do razoável e da técnica, para determinar se é anonimizado ou não, né, que na verdade deveria se chamar pseudo-anonimizado. Só que, então, assim, mesmo com essas técnicas de anonimização, é ainda espinhoso o debate, né? Ele ainda precisa verificar se a finalidade está correta, se há compartilhamento indevido, mesmo que se alegue, num primeiro momento, que aqueles dados são anonimizados, porque a gente nunca sabe, numa nova tecnologia, de um novo cruzamento de dados que pode desanonimizar esses bancos, né? Isso aí, se você consegue reverter, já todo esse argumento cai por terra, né? E aí, vamos ver, quem que vai ganhar? Bom, você não, que a gente, ninguém aqui, que todo mundo é advogado, mas quem que vai dizer se esse processo consegue ser revertido? É complicado. E será que isso foi feito, né, nesse projeto? Não sei. Na via das dúvidas, assim, melhor não aglomerar para não ter polícia batendo na sua casa, né? Não sei. Bom, Luísas, né? A gente tem mais uma pergunta, na verdade, mais duas perguntas aqui. Uma delas do Lucas Paglia, que, na verdade, ele questiona também aí quase num exercício de futurologia, né? Se a gente tivesse a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, essa MP poderia ser evitada? Digo, a questão toda, né, Luísa, acho que você discutiu isso, eu vi, inclusive, o simples fato de ter uma autoridade, será que ela impediria uma MP? Porque, assim, me parece que projetos de lei não faltam, né? Então, por favor, vocês duas. Eu acho que não impediria a MP de existir, tá? Eu acho que, assim, a MP, ela surge não para suprir a existência de um órgão técnico, né? Mas por conta de uma medida urgente a ser feita, aquele foi o remédio utilizado. Só que o que eu acho? Que uma NPD que poderia participar ali da discussão, mesmo da aprovação, né, de passar esse MP para uma lei e tal, ela ficaria muito mais rica e muito mais técnica. Acho que essa seria a diferença. Então, de novo, não acho que impediria qualquer ato do executivo de existir, porque realmente a gente vive numa situação surreal, né? Assim, tudo que a gente está discutindo hoje talvez fosse muito diferente, ou tivesse um peso muito diferente se a gente não tivesse numa pandemia. Então é isso, eu não acho que impediria a MP de existir, mas ela poderia ter uma discussão mais embasada. E que mais ele pergunta assim, ou até mesmo a partir da própria NPD, uma regulamentação mais específica respeitando isso, com certeza sim. Isso não haja dúvidas. O que você acha? Não, sim,
essas questões de segurança, né? Quais seriam as medidas de segurança que poderiam ser, medidas mínimas de segurança que poderiam ser estabelecidas. Total, assim, eu acho que falta uma NPD para dar essas diretrizes. Perfeito. Mais algum ponto em relação a isso, gente? Em relação a essa questão? O Lucas está satisfeito, ele pode responder para a gente aí, porque ele, particularmente, como eu conheço bem, sei que ele geralmente sempre vai provocar um pouco mais a pergunta dele. Bom, a Aline também questionou a questão especificamente de como punir uma conduta em relação à possibilidade do vazamento, né, que não é tratada na MP, correto? Então, assim, a MP também, né? Assim, como que a gente poderia tentar evitar esse trato, dessa possibilidade de vazamento, ser um argumento contra a MP, e se isso poderia ter um reflexo, por exemplo, para outras questões também que envolvam a questão de tratamento de dados, né? Bom. Ó, concordo que a MP foi muito superficial quando informou sua finalidade. Mas não acham que usar a possibilidade de vazamento como argumento contra a MP seria punir uma conduta futura? Até porque quem trabalha na área sabe muito bem que esse risco sempre vai existir, uma vez que é intrínseco ao tratamento de dados. Penso isso com medo desse argumento começar a ser usado em outros casos. Eu acho que eu não sei se a Aline quis dizer isso, mas enfim, você sempre usar a questão do vazamento para impedir a disponibilização dos dados. É isso? Eu acho que a Aline pode nos responder melhor se foi isso que ela quis dizer. A questão aqui que a gente fala do vazamento é porque é um exemplo mais típico de violação da proteção de dados, né? O vazamento, o compartilhamento indevido desses dados. A questão é que o direito da proteção de dados, ele não protege apenas de vazamentos, né? Ele quer tutelar o bom uso, o uso de acordo com a finalidade, o uso mínimo de acordo com o que é necessário. Então, aqui a gente não traz apenas a questão de se vai vazar, se não vai vazar, mas se ele está sendo olhado de uma forma cuidadosa que ele merece, né? Esses dados. Então, eu acho que não é um argumento que se baseia apenas no vazamento. Bom, é assim, né? Tem aquela piada bem bobona dos advogados de proteção de dados que a gente tem duas certezas na vida, né? Uma é a morte e a outra é que os nossos dados vão ser vazados em algum momento. Então, esse argumento do vazamento de dados realmente não pode embasar tudo e qualquer coisa, senão a gente não sai do lugar. E tudo que a gente não quer é que as atividades todas, sejam as governamentais ou as empresariais, elas sejam inviabilizadas. Então, concordo, Aline, não acho que o vazamento em si seja o motivo para essa MP não passar. Tem mil outras coisas. Mas com relação a esse quesito, uma coisa que é muito importante é que a segurança dos dados, ela seja, sim, garantida, né? Então, você tem que demonstrar ali que você tem. Lógico, é impossível você falar, cara, o meu sistema é perfeito, ninguém nunca vai conseguir invadir, todo mundo da minha empresa é treinado para não sair um A da boca de ninguém. Aqui, não dá para garantir isso. Não existe esse tipo de perfeição. E mesmo porque quando você atinge o nível de perfeição, tem um hacker fazendo melhor que você. Isso você pode ter certeza. Mas você precisa ter uns controles mínimos. Né? E aí tem na tecla 1 milhão de vezes, vou falar que eu sou a senhora NPD, né? Mas tem que ter uma NPD lendo o tal do relatório de impacto à privacidade que vai entender, olha, os controles do IBGE são esses, ele compartilha o dado com uma nuvem, sei lá onde, ele tem dentro ali dos servidores dele o software tal, que tem tantas certificações para guardar os dados, então tá ótimo, tá? Não tá, pode não ser considerado assim o melhor sistema do mundo, mas é o suficiente para garantir a segurança dos dados. O que aconteceu em 2011 com o IBGE foi até que um lance de má sorte. Nem dá para dizer que o IBGE é terrível com segurança da informação, porque não é verdade. Na verdade, é bom.
em 2011 eles tiveram uma migração ali, esqueceram uma portinha, uma gaveta aberta. E foi uma má sorte, mas aconteceu um grande vazamento de dados, que ficou até bem famoso na época. Mas concordo com você, não é o vazamento que pode justificar, porque, de novo, a gente não sai do lugar, mas uma segurança mínima a gente tem que garantir sim. Bom, acho que surgiu mais uma pergunta aqui, né, Matheus? isso, a última pergunta. Aí a gente, como a Adriana postou no chat, a gente já vai dando por encerrado. O debate está ótimo, o pessoal interagindo bastante. É muito, muito bom, muito gratificante isso. E as nossas Luísas estão sensacionais, né? Então, a última pergunta, eu já vou passar direto para... Acho que está mais ligada ao que tudo falou diante disso com a doutora Luísa Sato. Mas eu creio que, enfim, as duas podem comentar. É a pergunta da Bianca, que ela vem a falar na questão de análise de dados massivos, principalmente nessa questão do campo da saúde, né, e do Big Data, que só pode ser positivo salvando vidas. Da pergunta dela, objetivamente, fica: se vocês acham que os dispositivos da LGPD têm um equilíbrio entre a proteção e a possibilidade de pesquisa para o bem comum, né, com a questão das vacinas, ou se futuramente haverá lei de proteção de dados para análises específicas como a área de saúde, exemplo, ou seja, se futuramente a gente vai ter uma legislação mais pontual específica nos pontos positivos que tem o compartilhamento de dados. Boa. Então, minha opinião é que minha opinião vai desagradar muitos laboratórios, tal, né? Mas eu, de verdade, eu acho que sim. Eu acho que a LGPD, ela traz um equilíbrio bem bacana, porque, como a Lu falou, algumas vezes não é só consentimento, não é só com consentimento que a gente pode usar dados das pessoas, né? Então, ali tem outras bases legais, tem vários artigos que falam sobre o uso de dados de saúde e é realmente considerado ali a tutela da saúde, o uso de dados em pesquisa, eles são formas bem aceitas para a LGPD para a gente conseguir, como você colocou aqui, Bianca, salvar vidas. Isso é muito importante. Hoje a gente tem visto iniciativas de vários lugares. Ontem eu estava vendo aqui, tão bonitinho, o logo da Apple junto com o da Google, assim, juntos, porque eles estão juntos nessa para combater o Covid, né? Então, eles estão usando dados massivamente, e aí espero que, né, respeitando uma série de critérios ali, para exatamente conseguir salvar vidas, porque é só dessa forma que a gente vai melhorar a nossa medicina. A gente está se deparando com um vírus que está arrebentando todo mundo, né? Todas as economias, matando um monte de gente. A gente precisa resolver essa situação muito rapidamente. E a gente vai conseguir fazer isso, e a gente vai conseguir fazer isso, não tenho dúvida nenhuma, que é com base nesse uso massivo de dados. Só que, de novo, sem atropelar as garantias fundamentais, né? Então, a gente viu muitos abusos durante essa pandemia, né? A gente já viu gente sendo maltratada porque teria levado o coronavírus para determinadas cidades, aí o Jornal da Cidade publicou, não é esse tipo de uso de dados de saúde que a gente quer, não é isso que vai salvar a vida das pessoas, mas você tem um agregado ali de tudo que funcionou em determinados países e tal, e a gente conseguiu atingir um resultado tal. Claro que a gente tem que fazer isso, e eu entendo que sim, os laboratórios vão me matar, porque tem ali realmente alguns requisitos que deixam a atividade deles um pouco engessada, mas ainda assim eu acho que a LGPD tem um equilíbrio bacana. E quanto a leis específicas, não acho que vai ter uma lei que se equipare à LGPD, mas acho que sim, haverá instruções específicas para o campo da saúde, mesmo porque a LGPD, ela já coloca ali que precisa de regulamento em algumas situações, de saúde inclusive. Bom, acho que apenas para completar, gostaria de falar que a gente tem a LGPD, que é uma lei geral de proteção de dados, mas a gente já tinha várias outras leis setoriais que tratam sobre dados, né? A gente tem algumas regulamentações sobre pesquisa clínica, a gente tem o regulamento sanitário internacional que foi nacionalizado aqui e que traz algumas disposições sobre a proteção de dados pessoais na área da saúde. A questão é que essa AMP, ela não se amarra
nada, né? Ela não traz assim uma finalidade ou um método, não traz uma indicação que a gente possa respaldar nessas outras diretrizes. E é isso que a gente está vendo muito, né? Pela questão da urgência, a gente vê assim, estado tal está fazendo convênio com tal empresa para fazer um rastreamento de contatos. Então, se você teve, se o seu Bluetooth captou que você passou próximo de uma pessoa infectada ou de algum lugar que passou uma pessoa infectada, você pode estar infectado. Aí o outro pega dados de telefonia, aí o outro coloca um QR Code para você marcar onde você foi, e se tiver uma notificação. Tá um pouco bagunçado agora, né? Mas eu espero que não ocorra uma nova pandemia, mas eu espero que a gente tenha diretrizes melhores, assim, mais organizadas, tanto da parte da saúde, de uso de dados da saúde, quanto de uso de dados pessoais no geral, né? A gente foi pego num momento em que a gente já tem as tecnologias, já tem alguns regulamentos, mas eles não estão consolidados e organizados para que possa haver uma atuação bacana mesmo, que respeite todos os direitos de saúde, direitos de dados pessoais. Nossa, gente, que debate incrível, né? Que debate fantástico. Eu aprendi muito com vocês hoje à noite e agradeço imensamente. Me sinto um pouco estraga-prazer por ter que encerrar esse bate-papo que está tão gostoso e a gente poderia ficar muito tempo aqui conversando, porque o assunto é amplo e o assunto está aí pululando, né? Tá no nosso dia a dia, tá? É muito interessante, mas a gente tem uma limitação de tempo. Quero agradecer a funcionária, né, a Fabiana, que está aqui com a gente até esse horário, da Secretaria das Comissões, nos dando todo o atendimento, todo o suporte. Quero agradecer a todos que participaram deste webinar, agradecer muito aos nossos coordenadores, a Alessandra e o Matheus, agradecer às nossas debatedoras, às nossas palestrantes que nos ensinaram tanto, nos trouxeram aí respostas que as pessoas às vezes nem sabiam que existiam essas perguntas e agora já estão atentas. Há muito o que se preocupar, há muito o que pensar em relação a esse tema e foi muito feliz esse encontro justamente no dia de hoje, né? Como disse a Luísa, fizemos um lobby com a STF para conseguir fechar na data do nosso evento. Maravilhoso, funcionou muito bem. Então, quero agradecer a todos mais uma vez em nome da Comissão do Acadêmico de Direito, agradecer imensamente a vocês e a todos que participaram, agradecer aí imensamente aos colegas que nos assistiram. Então, muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Esperamos vocês nos nossos outros eventos, nos nossos próximos eventos. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada.